Boas-vindas a você, que bom que você está aqui para mais um episódio. Afinal de contas, a gente está aqui tentando trazer conteúdos que possam te ajudar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje é de um cara que eu admiro de uma forma desproporcional, meu querido amigo Rafael Albino, e esse texto está lá no Medium dele, que é @RafaAlbino. A gente vai deixar o link tanto do artigo como do perfil do Rafa lá no Medium para vocês no nosso backstage, que é k21.link/lovetheproblem. E esse texto, para mim, vem carregado de sentimentos bem distintos. Talvez ele seja até agora um dos textos menos objetivos e mais subjetivos, porém um dos mais reais. Talvez um dos que representa muito mais das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por que eu digo que é um mix de sentimentos, né? Porque quando eu pensei em gravar esse conteúdo, eu pedi pro Rafa vir fazer. Eu falei, cara, talvez eu tô tomando um espaço aqui que deveria ser dele. E a gente combinou que eu gravaria esse episódio e eu quero trazer pra vocês os meus sentimentos enquanto eu for falando dele, assim, né? E o primeiro deles é medo, porque eu vou falar de algo que eu não vivo. E eu vou entrar em foco de como parte do problema que gera isso que eu vou trazer pra vocês nesse texto. Então, um deles é medo de falar, de ocupar um espaço que talvez não seja meu e de falar alguma besteira. A minha expectativa aqui é ter consciência do viés que eu trago enquanto eu tô lendo esse artigo e compartilhar um pouquinho com vocês de como isso vai ressoando. Afinal de contas, esse é o convite do Rafa no final de todos os artigos dele, né? Como isso tá ressoando na gente. Bora de conteúdo. O título do artigo é O Peso da Perfeição. Gostei da voz de ser uma voz de narrador aqui, né? Ser perfeição. O peso da perfeição. Eu tô rindo de nervoso porque o assunto é sério. Visualize a seguinte cena. Uma sala de diretoria de uma organização multinacional. O grupo presente é formado majoritariamente por homens brancos. Algumas mulheres ocupam parte das cadeiras do recinto e a pessoa que conduzirá a reunião é um homem negro chamado José. E já digo pra vocês, já me reconheço porque, afinal de contas, eu faço parte desse grupo hegemônico, né, de homens brancos. E não sento na sala de diretoria de uma organização multinacional, mas tenho poucas barreiras que me impedem de chegar lá. Formado em universidades de ponta, Zé possui mais de 15 anos de mercado e recebeu recentemente o convite para ser diretor de vendas. Zé sente borboletas agitadas dentro da sua barriga. Suas mãos parecem minas efervescentes. O desodorante que ele usou há pouco tempo não controla as cataratas que desaguam pelos seus braços. As pessoas que estão na sala parecem confortáveis. Elas estão jogando conversa fora sobre o almoço no restaurante chique da esquina que acabou de acontecer, o desempenho dos papéis após o fechamento do pregão na Bolsa de Nova York, os planos para o final de semana em algum spa para descomprimir a pressão da rotina, enfim, conversas triviais para aquele grupo. Agora, Zé parece estar em outra dimensão. Ele está preocupado com o que as pessoas vão achar da qualidade das suas análises sobre o desempenho de vendas. Além do mais, ele se sente sozinho. De uma forma estranha, não se considera parte daquele ambiente. E mesmo com um turbilhão de emoções, ele se ancora nos dizeres da sua mãe, que reforçam o quão merecedor ele era de estar naquele lugar. A reunião começa e Zé inicia sua fala agradecendo o interesse das pessoas pelo tema. Passados 5 minutos, a primeira interrupção. Zé tenta puxar a conversa de volta para o foco, mas sem sucesso. Ele pensa que aqueles dois homens brancos que trouxeram um determinado ponto devem ter algo extra para contribuir. Passados 15 minutos, cessa-se a explanação dos dois. Zé sutilmente reforça que os pontos trazidos já haviam sido apresentados por ele. Como de praxe, os dois homens ignoram e a reunião segue. 2 novos tópicos são apresentados e uma das mulheres diretoras pede a palavra para explicar a importância do tema para a organização. No meio da fala da diretora, uma interrupção de outro homem branco. Zé fica na dúvida de como agir e decide pedir para que o homem deixe a diretora terminar de trazer o seu ponto. O homem branco desconsidera e segue falando. A reunião chega ao fim e Zé sente um misto de alívio e cansaço. Algumas pessoas agradecem o conteúdo demonstrado e Zé se sente satisfeito com o desfecho das discussões. Antes de fechar o seu computador para seguir para o seu próximo compromisso, um dos diretores mais experientes pede 5 minutos extras com o Zé na sala. Ele fica em pânico, mas não o demonstra. Sem muitas delongas, o diretor não diz nada sobre o conteúdo do encontro. Todavia, reforça que Zé precisa ser mais proativo nesse tipo de conversa, porque caso contrário, as pessoas tendem a tomar a pauta, tornando o encontro improdutivo. Zé agradece, mas no fundo, o único pensamento que resta em sua cabeça é não sentir-se bom o suficiente para estar ali naquela cadeira executiva. Eu resolvi gravar esse episódio hoje porque ontem, especialmente, ontem eu estava assistindo o episódio da série This Is Us. O tema de racismo foi foco desse episódio, né? Não vou contar sobre a série, mas só um panorama geral. A série conta de uma família que tem 3 filhos
e desses 3 filhos, 2 são gêmeos, e um terceiro filho é adotado, que chegou no hospital no dia do nascimento dos outros. Esse filho é um menino negro, ou agora um homem negro, né, o Randall, e o irmão dele, o Kevin, é um homem branco, assim como a outra irmã, que é uma mulher branca também. Mas a relação desse episódio passa entre os dois, assim, né? E o Randall tá, agora depois de adulto, revisitando, assim, coisas que aconteceram na vida nessa relação com a família branca, e de como o racismo estava presente dentro desse crescimento dele, assim, né? E de como ele não se sentia visto, não se sentia pertencente, e muitas vezes ele não se sentia bom o suficiente para estar naquele lugar, naquela família, inclusive. Então ele busca a perfeição desde o primeiro dia, assim, ele é o melhor, ele é o único homem negro na escola, na turma dele, enfim, no trabalho dele, ele é um cara super dedicado, enfim. Mas no fim das contas, muito disso é simplesmente esse peso de ter que ser o perfeito. Inclusive de ter que ser grato de estar naquele lugar. Espero que o Zé aqui da história do Rafa, no fim das contas, não vá pra casa também, sei lá, no metrô ou no carro que ele vai pra casa aí, que ele não vá pensando, inclusive, que ele precisa ser grato por esse ambiente, que é uma oportunidade única que ele tem na vida dele. A nossa sociedade gera isso, eu sou parte desse problema, assim como provavelmente você que tá ouvindo a gente. Eu não me sinto desconfortável como o Zé se sente. Eu provavelmente sou o cara que interrompe em algumas das situações. E é injusto, se você parar pra refletir sobre essa história do Rafa, que no fim das contas o Zé ainda precisa receber um feedback pra dizer que as pessoas estão tomando a pauta do assunto dele, assim, né? O excesso de esforço é desproporcional, para que o Zé se sinta representado num grupo que de fato não representa ele. Lá no This Is Us, ainda não tem um recorte, assim, talvez tão importante, que é um olhar sobre classe, uma consciência de classe de fato, porque no momento o Randall e o Kevin são dois homens que têm dinheiro, acho que eles estão super bem, assim, financeiramente, o que muitas das vezes não é o nosso contexto, né? E o contexto aqui, o Zé é um diretor de uma organização, alguém que chegou lá, mas nem sempre é representado por essa consciência de classe que envolve tudo isso, assim, né? Ao ler a história acima, é possível que você tenha se identificado principalmente se você foi moldada por um ambiente onde não há espaço para falha. Falta de representatividade, síndrome da pessoa impostora, silenciamento em situações de abuso, excesso de preparação e insegurança são questões tratadas diariamente por quem compõe os grupos subrepresentados. O peso da dita perfeição faz com que as pessoas negras se esforcem mais do que o necessário para ascender socialmente. Que as mulheres demorem mais tempo para ocuparem cargos executivos porque desempenham sozinhas atividades não remuneradas. Que as pessoas com deficiência estejam distantes dos holofotes corporativos. Que as pessoas homossexuais mascarem a sua preferência sexual para manterem-se empregadas. Que as pessoas trans não acessem os espaços no mercado de trabalho formal. A marginalização dos grupos subrepresentados dos ambientes de decisão reforça o status quo. Existem pessoas diversas quebrando as bolhas, ocupando os espaços e trazendo novos olhares nas esferas onde há poder. As questões que ficam são: o quão machucadas estão essas pessoas? O que podemos fazer para termos mais representatividade? Compartilhem nos comentários o que vocês estão vendo por aí. Talvez seu relato inspire novos ares nos ambientes organizacionais. Então eu indico para você colocar os seus comentários lá no texto do Rafa, no Medium. Colocar os seus comentários lá no nosso card, no backstage, no k21.link/lovetheproblem. O Rafa acompanha a gente por lá sempre. Ou vamos conversar sobre esse assunto lá no nosso Telegram, que é @lovetheproblem. Tem lá no nosso backstage, tem um link também pro nosso canal do Telegram. Mas você pode entrar direto, só procurar @lovetheproblem. A gente tá por lá. E a gente pode conversar e aprofundar um pouco mais nesses assuntos aqui. O último sentimento que fica aqui, pra mim, é um sentimento de angústia relacionado com quantas vezes eu simplesmente mantenho essa expectativa de que as coisas vão mudar sem uma ação de fato, né? E o quanto eu, como homem branco, não olho pra isso de forma consciente e ativa. Não me posiciono muitas vezes. E quanto eu sou não só omisso, né, mas ressentido com o fato de que as pessoas estão ganhando visibilidade e ascendendo. E o que elas deveriam, o que a gente deveria fazer. Não só garantir essa representatividade de uma forma mais consciente e ativa, mas também cuidar dessas pessoas que conseguiram chegar, porque provavelmente elas podem estar, como diz o Rafa aqui, muito machucadas nesse caminho. Talvez a gente olhe para essas pessoas porque elas chegaram num lugar de visibilidade, mas quantas outras estão machucadas e destruídas nesse caminho, quando a gente não olha para esses grupos socialmente minorizados de forma consciente e ativa. Então, fica esse meu convite para você, para suas organizações, para que a gente possa proporcionar um futuro diferente. E é isso. Um beijo para você e até o próximo conteúdo.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.